Nós vamos começar falando sobre as Escrituras Sagradas. E é claro que nós não podíamos começar de outra forma, senão pela Bíblia Sagrada. Agora, por que começar pela Bíblia? Porque para os adventistas, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Esse é um princípio herdado do protestantismo. É por isso que a Igreja Adventista é uma igreja protestante tradicional, porque nós acreditamos na verdade pregada pela Reforma Protestante, sola Scriptura, ou seja, só a Escritura é a fonte de toda a verdade. Então você vai perceber, pelo estudo da Bíblia, que ela constitui regra de fé e prática para a vida de todo crente. Então vamos começar então com esse primeiro tema a respeito das Escrituras Sagradas. Nenhum livro foi jamais tão amado e tão odiado, tão reverenciado e tão perseguido quanto a Bíblia. E por que ele é tão amado? Por aqueles que seguem ao Senhor e acreditam na sua revelação. Por que ele é tão odiado? Por aqueles que não seguem a Deus e acham que esse livro é perversivo. Bom, ao longo da história tentaram de todas as formas destruir esse livro. E uma das grandes provas de que esse livro é o livro de Deus, é a palavra de Deus, é a forma miraculosa com a qual ela foi preservada. Ao olharmos os incidentes da história e todas as tentativas feitas por Satanás para acabar com esse livro, e ainda assim ele não conseguiu, nós chegamos a uma lógica conclusão. Deus não apenas inspirou os profetas a escreverem esse livro, Deus supervisionou sua produção e também a sua preservação. E os escritos foram preservados de forma miraculosa para que a Bíblia que hoje nós seguramos seja tão fiel quanto os manuscritos escritos pelos apóstolos e profetas. É por isso que você tem aí na sua Bíblia, eu tenho aqui a minha Bíblia, nós temos uma carta de Deus, um GPS que nos conduz à vida eterna. Então, o primeiro tema que os adventistas sistematizam tem a ver com as Escrituras Sagradas. Por que as Escrituras são importantes nesse contexto? Deixa eu falar para você sobre dois tipos de revelação. Primeiro, é a revelação geral. Esta revelação está disponível para todos e apela à própria razão humana. Esta revelação geral usa alguns canais: natureza, história, o comportamento humano e a consciência. Natureza, porque Deus se revela através das coisas que Ele criou. Você tem a história, porque a história é o palco da atuação divina. Deus se move pela história. O comportamento humano tem a ver com o aprendizado que nós temos de Deus a partir das relações humanas. O pai que cuida do filho, a mãe que ama o filho. É por isso que alguns versos da Bíblia falam dessa relação. Lembra? Ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamenta, eu, Senhor, não me esquecerei de vocês. Então, Deus está sendo revelado através das relações humanas. E quando falamos da consciência, é a voz do Espírito Santo que fala constantemente à nossa mente, à nossa consciência, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, esta revelação, chamada de revelação geral, ela está disponível, patente para todas as pessoas. Mas existe também a revelação especial. A revelação especial foi que no princípio, através dos profetas, o Antigo Testamento, e depois transmitida por meio da revelação íntima da pessoa de Cristo no Novo Testamento. Então, a revelação especial você tem os escritos dos profetas e dos apóstolos, no caso a Bíblia, e você tem o próprio Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é a perfeita revelação do Pai. Então, nesse quadro de revelação especial, nós colocamos a Bíblia Sagrada e a pessoa de Jesus Cristo. Então, você tem uma revelação geral sobre Deus e uma revelação especial a respeito do seu ser. É claro que tudo que nós conhecemos sobre Deus só pode ser conhecido porque Ele escolheu se revelar. Se Deus não tivesse escolhido se revelar, como nós poderíamos sondar alguma coisa a seu respeito? Nada. Nós que somos criaturas finitas, não é verdade? Mas Deus é amor e Ele escolheu então se revelar. Agora, o ponto focal das Escrituras tem a ver com a condição do homem.
A Bíblia expõe a condição humana e revela a solução divina. Por isso, Jesus Cristo é o ponto central das Escrituras. No Antigo Testamento, ele é o Messias que viria. No Novo Testamento, ele é o Cristo, o Salvador, que foi revelado, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É por isso que quando você pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus vai trazer as profecias do Antigo Testamento e o seu cumprimento na história sagrada. Jesus é, assim, uma perfeita revelação de Deus. E a Bíblia revela quem ele é. Um outro ponto interessante que nós temos que entender. Sobre a autoria das Escrituras. Todos os escritores bíblicos, e eles são cerca de 40, desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, até João, que escreveu o Apocalipse, são cerca de 40 autores. Esses homens santos, eles falaram movidos pelo Espírito Santo. E o que eles falaram é a perfeita revelação de Deus. Olhe, por exemplo, o que a Bíblia diz em 2 Pedro 1,21, quando o apóstolo Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, nós acreditamos de que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é a revelação divina e que, através desta revelação, Deus fala com todos nós. Há um outro detalhe bem importante que nós precisamos compreender. Ainda que esses homens escolhidos por Deus para escreverem um livro sagrado sejam pessoas falhas, pecadoras como eu e você, todas carentes da graça de Jesus, o Espírito Santo supervisionou tudo o que eles escreveram, porque Deus planejava ter o seu livro disponível para a humanidade. Então houve uma supervisão em todo o processo de produção da Bíblia. Um outro detalhe que chama a nossa atenção tem a ver com a inspiração. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, vai declarar que toda Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada nesse texto significa literalmente proveniente de Deus. Então, esta palavra é inspirada, proveniente de Deus. Os escritores bíblicos foram canais, os quais Deus usou para transmitir a sua verdade e registrá-la. A função deles foi ser guiados pelo Espírito Santo para colocar no pergaminho ou no papiro, e hoje chegar ao papel, aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. A palavra de Deus revela tudo? Não, mas ela revela tudo o que é necessário para a nossa salvação. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, né? Mas as reveladas a nós e a nossos filhos. Então, tudo proveu de lá. Agora, essa inspiração passava por um processo bem interessante. Os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que esta se acha revestida. Mas, ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens, não as palavras, foram inspiradas. E por que é bom você ater esse ponto aqui? Porque, a despeito dos homens serem imperfeitos, a linguagem humana ser imperfeita, Deus usou esses homens para que a sua vontade fosse escrita. E é por isso que nós acreditamos de que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Avancemos mais. Agora aqui nós temos uma exceção. Qual é a exceção? Os 10 mandamentos. Por quê? Porque não é composição humana, é composição divina. Você tem aqui os 10 mandamentos em Êxodo 31:18, é dito que eles foram pronunciados e escritos pelo dedo do próprio Deus. Isso quer dizer que em toda a Bíblia você tem algo em que o próprio Deus coloca a sua mão. Ele escreve. Não são homens escrevendo, é o próprio Deus. Nós chegaremos mais à frente em um tema sobre a lei de Deus, mas eu já posso antecipar para você que a lei de Deus ela é muito importante e a base do governo dele, tanto é que Deus não deixou aos homens o escreverem.
ele próprio as escreveu com o próprio dedo e entregou em 2 tábuas de pedra a Moisés. Interessante, alguém disse que quando Deus escreve os nossos pecados, ele escreve na areia, para que logo sejam apagados. Mas quando ele escreve a sua vontade, a sua lei, ele escreve na pedra, para que elas durem para sempre. E de fato, a lei de Deus é uma lei que jamais passará. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus fez essa mesma afirmação. Bom, assim, essas expressões têm uma certa limitação dada à linguagem humana. Agora, um outro detalhe da inspiração tem a ver com paralelismo. Existe um paralelismo entre Jesus, feito carne, e a Bíblia. Jesus combinou em si Deus e o homem. Desse modo similar, a Bíblia também reúne o divino e o humano em um só. Essa combinação divino-humana faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura. Então, a palavra de Deus é um livro de origem divina. O autor é Deus, mas os escritores são homens. Então, ela reúne um aspecto humano e um aspecto divino. O mesmo acontece com Jesus Cristo. Por isso esse paralelo. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem, porque ele escolheu se encarnar e se fazer um de nós. Então, esse paralelismo fala da relevância das Escrituras. Agora, sobre os autores. Eu já mencionei para você há pouco que são 40 os autores da Bíblia. O Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. Paulo vai afirmar em Romanos 3, verso 12, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando você pega aí a sua Bíblia e olha para os escritores bíblicos, como Moisés, Davi, Lucas, Mateus, Pedro, Paulo, eram pecadores como nós. Todos eles necessitavam da graça de Deus, necessitavam diariamente do perdão divino e do Espírito Santo para conduzir a sua história. É bom entender isso por quê? Porque muitas vezes nós nos sentimos bem distantes da Bíblia, porque ela foi produzida por homens santos. Mas lembre-se que esse conceito bíblico de santidade não tem a ver com imperfeição, com impecabilidade. Santidade é alguém que foi separado para uso sagrado, alguém que se dedicou ao Senhor, alguém que se dedica às coisas espirituais, mas não quer dizer impecabilidade, porque todos os autores bíblicos pecaram e eram tão carentes da graça de Deus como eu e você o somos.